Amigos da Itatiaia, estamos aqui conversando com o novo presidente do Bahia, Emerson Ferretti. Emerson, muito obrigado por nos atender. Começando pelo início, né? O que te motivou, tu como ídolo do Bahia, né, a se candidatar e como que foi essa campanha para conseguir essa vitória muito grande para todos os torcedores? Boa tarde. Boa tarde, em primeiro lugar, prazer estar participando. Um abraço a todos os amigos da Rádio Itatiaia. Bom, gestão sempre foi uma área de interesse minha, mesmo enquanto atleta. Eu, com 17 anos, já estava na faculdade de administração. Não consegui me formar naquela ocasião por conta do futebol, né? Que com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio, então eu precisei optar, né, entre a carreira profissional de futebol com os estudos. Mas antes de encerrar minha carreira de atleta, eu entrei novamente na faculdade lá em Salvador, na faculdade de administração, e me formei 2 anos após encerrar minha carreira, né? Então, sou formado em administração, tenho pós em gestão esportiva. A gestão sempre foi uma área de interesse. Mesmo enquanto atleta, eu sempre procurava me inteirar sobre como os clubes que eu jogava eram dirigidos, né, geridos. E a partir do momento que eu encerrei a carreira de atleta, eu tive a oportunidade de presidir o Esporte Clube Ipiranga, que é um clube da segunda divisão de Salvador, né, da Bahia, que estava numa situação bastante difícil, praticamente fechando as suas portas, um clube tradicional. E ali, após estar formado, né, em administração, com o conteúdo bem fresco na cabeça, eu tive a oportunidade de ir para a prática, aprender a gestão na prática com o Ipiranga. Foram 8 anos de trabalho e o tempo todo a ideia era, em algum momento, poder assumir um desafio maior, e o desafio maior seria voltar ao Bahia, né? Um clube que eu joguei 6 anos, um clube que eu virei ídolo, tive conquistas inclusive pessoais, sendo o melhor goleiro do Brasil em 2001, e isso aconteceu esse ano. Não foi uma decisão de rompante, foram anos de preparação, de qualificação. A ideia de concorrer nesta eleição já foi tomada, né? Começou a ser construída há mais de 3 anos atrás e foi concretizada, né? Houve toda a articulação política necessária para a gente concorrer, a campanha, 1 mês, né? 30 dias de campanha, bastante intensos, e graças a Deus o coroamento com a eleição. Então foi assim o caminho, né? Foram anos de preparação e eu consegui unir 2 paixões, a gestão e o Bahia. E você, né, como ex-jogador, a gente não tem tantos, né, ex-jogadores à frente de clubes. Temos o Pedrinho no Vasco agora, né, que venceu as eleições, o Ronaldo à frente da SAF do Cruzeiro, mas normalmente no futebol ainda é um ambiente, né, mais político em alguns clubes, como é o caso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você, por ser ex-jogador, essa representatividade, você se aproxima mais, né, da parte do futebol, apesar de ter o Grupo City. Como que é para você ser um ex-jogador à frente do clube, que é uma representatividade, talvez uma segurança também para os próprios atletas, né? A gente tá talvez começando uma onda nova no futebol brasileiro, que são justamente os ex-atletas ocupando espaços de decisão. Na verdade, historicamente, os atletas sempre foram as estrelas, né? Mas nunca foram perguntados nada sobre os encaminhamentos do futebol fora de campo. Nunca participaram das decisões, né? Por culpa, inclusive, dos próprios atletas, né? Que não se organizam, não são unidos, não têm uma classe com representatividade e, por isso, não participam dessas decisões. Então, alguns jogadores começaram esse movimento de se qualificar e os resultados estão aparecendo, né? Pedrinho no Vasco, eu no Bahia agora, Riquelme no Boca Juniors, mas é um outro país, mas já é mais um exemplo, né, de ex-atleta presidente. Na Europa já é mais comum, a gente vê atletas em posições de decisão no futebol. E eu vejo isso com muito bons olhos, mas logicamente que o fato de ser atleta por si só não é suficiente. A gente precisa se qualificar, o atleta precisa se qualificar. A mesma coisa que eu fui goleiro. Para ser um treinador de goleiro, eu precisaria me qualificar
como treinador de goleiro para ser um profissional competente, né? Então, os atletas precisam se qualificar para estar nessas posições. E aí, com a vivência que a gente tem dentro do campo, isso acaba ajudando muito quando a gente chega numa função que pode ajudar o futebol, né? Ou, no meu caso, ajudar o Bahia especificamente. Falando sobre goleiros, né? O Bahia, além de um presidente ex-goleiro, tem um técnico ex-goleiro. Como que é essa relação para vocês dois, assim? Você e o Rogério Ceni, por serem da mesma posição, ficarem lá no fundo do campo, tem uma afinidade maior entre vocês dois, assim, por já serem ex-colegas de profissão e agora trabalhando juntos também? Podemos dizer que o Bahia está em boas mãos, né? Tá nas mãos dos goleiros, né? Dois bons goleiros. Dois bons goleiros, né? Principalmente o Rogério Ceni, né? Que é uma referência de atleta campeão, de profissional, né? Sempre foi. Então, na parte técnica, o Bahia está muito bem gerido pelo Rogério Ceni. Na verdade, eu e o Rogério, a gente foi adversários, joguei, tanto é que a gente é contemporâneo, né? Eu joguei várias vezes contra o Rogério, nunca tínhamos tido uma aproximação, né? E eu fui eleito agora, dia 2, tomei posse dia 18. A gente só teve uma conversa muito rápida, ainda não tinha terminado o Campeonato Brasileiro, antes da última rodada. E depois, quando acabou o campeonato, ele viajou, foi para a Europa fazer os estágios lá nos clubes do Grupo City. Agora, voltando no início da temporada de 2024, a gente vai ter realmente essa aproximação, né? E acredito que não vai ter problema nenhum, né? Pelo fato de já conhecer muito o Rogério, ele também me conhecer, mas a aproximação porque a gente está trabalhando pelo mesmo motivo, que é o bem do Bahia. Falando sobre esse trabalho, né, que tem o Bahia como clube social, e tem o Grupo City, né, que fica também com a parte do futebol, como que é esse intercâmbio de ideias entre as duas partes, o clube centenário e um grupo gestor que gere parte do Bahia também, como que é essa troca e principalmente no departamento de futebol, assim, qual é a sua participação lá dentro e vice-versa, e qual é o acréscimo que o Grupo City pode trazer para o Bahia como clube também? É um momento novo no futebol brasileiro, né? A legislação mudou há muito em 2021, então é pouco tempo. O Bahia foi um dos primeiros clubes a se transformar SAF. O Bahia teve um período bastante grande, 1 ano de negociação, né? Porque o Bahia não estava assim no desespero, né? Com as dívidas lá quase que afogando o clube, como foi o caso de outros clubes brasileiros, né? E então o Bahia pôde construir um contrato que pudesse ser bom para as duas partes, né? E atraiu, no meu modo de ver, o melhor parceiro possível, que é o Grupo City, que é o maior gestor de clubes do futebol mundial, né? E como funciona na prática, né? O Bahia SAF, que foi criado, o Grupo City comprou 90%, então eles são sócios majoritários. Nós do Bahia somos minoritários, mas somos donos também do futebol do clube. Em última instância, sempre as decisões que prevalecem são do sócio majoritário, do Grupo City, né? Eles comandam o dia a dia, nós acompanhamos todo o trabalho do dia a dia, recebemos relatórios, podemos, logicamente, dar opiniões, mas como eu falei, né, numa divergência de opiniões sempre vai prevalecer quem tem mais poder, que no caso é o Grupo City, né? Mas é uma construção que a gente vai fazer a partir de agora, porque o fechamento do negócio foi em maio desse ano, de 2023, né? A diretoria que me antecedeu se afastou completamente, então a gestão foi toda tocada pelo Grupo City. Eu estou entrando agora, né? Sou do futebol, tenho muito para colaborar pelo meu histórico dentro do futebol, por conhecer o futebol brasileiro. E essa aproximação com o Grupo City vai ser feita naturalmente. Já temos reunião agora marcada para o início, logo na virada do ano, né? Já temos uma reunião e isso vai ser construído como vai ser realmente o trabalho feito, né? Que eu acho que eles não vão desprezar uma experiência de um ex-atleta que agora está junto, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o contrato que estipula que eles são majoritariamente, né, quem comanda o futebol do clube.
recentemente também o Grupo City falou que ia fazer um investimento, é claro, gigantesco no Bahia, mas o que pode ser feito para deixar para Salvador, para deixar para a sociedade, né, o Grupo City, assim, um investimento de um centro de treinamento grande, para capacitar jovens, para revelar talentos, o que o Grupo City, na sua visão, pode trazer não só para o clube, mas também para Salvador, assim, como um todo para as pessoas, assim, de um enriquecimento. O Grupo City já entendeu a importância do Bahia para a Bahia, né? Para a cidade de Salvador, para o povo baiano, né? O que representa, né, o Bahia. E eles, além dos investimentos no futebol do clube, que são investimentos no negócio deles mesmos, né? Por exemplo, eles estão procurando um CT, um terreno para construir um CT mais próximo do aeroporto, que facilite logística, mas que possam fazer um centro de treinamento similar ao do Manchester City. Então isso para a cidade já é maravilhoso, só que é particular, é do Bahia e é um investimento no negócio deles. Mas, paralelo a isso, eles já tiveram contatos com a prefeitura, com o governo do estado, né? Eles já estão tomando, a prefeitura de Salvador, por exemplo, num dos projetos, né, conveniados, está reformando 10 campos por toda a cidade de Salvador, que vão ser campos geridos pelo Grupo City. Logicamente que eles vão fazer um trabalho social ali, mas de olho em possíveis talentos. Então, une as duas coisas, né? Faz um trabalho social com a comunidade, mas também pode pincelar ali talentos junto à população de Salvador. E nós do clube, do Esporte Clube Bahia, temos por obrigação atuar em outras frentes, né? Inserir o Bahia no ambiente olímpico, criando as modalidades olímpicas, outras modalidades olímpicas que o Bahia não tem hoje. Então a gente já está nos nossos projetos de criar algumas modalidades olímpicas, a gente ainda está definindo quais, porque precisa ter primeiro um estudo de viabilidade econômica, né? Mas também atuar muito forte na área social, né? Um dos projetos é a criação de uma fundação do Bahia, nos moldes do Barcelona, que criou a sua fundação, é uma referência mundial. E o Grupo City vai ser bom para todo mundo, né? Para nós do clube, para o Grupo City, para o Bahia SAF. E o Grupo City entrando conosco nesses projetos, logicamente que vai fortalecer, porque a capacidade que eles têm, principalmente financeira, é muito grande, né? Então é questão de conversar, alinhar os propósitos e atuar juntos. Sim. Se tiver um investimento, né, de 230 milhões de reais, deste montante, 109 para a montagem do elenco, dá para a gente já prever uma montagem para 2024, como em quais pontas, né? Você disse que divide, então, a questão do futebol. 90% do Grupo City, 10% ainda do Bahia, em toda a parte do clube, do futebol. O que dá para a gente esperar desse elenco para 2024, dessa montagem, né? Dentro deste orçamento, o que os torcedores podem esperar? O orçamento, como eu falei, existe um valor para investir na infraestrutura, né, para dar ainda mais qualidade no trabalho realizado. Logicamente que esse ano de 2023 foi um ano de ajuste, porque foi o ano que fechou realmente o negócio, né, e um ano que as expectativas criadas foram muito altas pela chegada do Grupo City, mas os resultados não acompanharam essas expectativas, né, e logicamente que por conta de um choque cultural. Eles chegaram no Brasil, precisam conhecer bem o que é a cultura do futebol brasileiro para poder entender. E depois desse primeiro ano, ajustes vão ser feitos, estão sendo feitos já internamente, né? O Grupo City tem como política de trabalho também muita discrição na sua comunicação, né? Então, é um modo de trabalhar que não fica o tempo todo comunicando o que está fazendo ou justificando, enfim. O que deixa até o torcedor meio apreensivo, porque a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Sim. Toda hora o clube ou alguém do clube se manifestando, até pela exigência da imprensa especializada, pela exigência da torcida que quer respostas, né? Quer contratação ou quer respostas depois de uma derrota, enfim. O Grupo City não faz dessa forma, né? Então eles são muito discretos nesse trabalho, mas o certo é que os ajustes necessários para que a gente tenha um 2024 no futebol mais feliz, né, com resultados desportivos melhores, vão ser feitos, né? O grupo vai ser fortalecido, a infraestrutura vai ser fortalecida,
né? Só que a comunicação disso que é realmente bastante discreta, eles fazem questão de não fazer isso, né? A não ser quando acontece realmente as finalizações de negócio, né? Tanto em contratação quanto de outras frentes de trabalho. Você mencionou também, foi eleito há pouco. O que dá assim, para vislumbrar de um futuro, quando terminar a sua gestão, ou de repente for tentar uma reeleição, como você pretende olhar? Claro, começou há pouco, né? O ano nem terminou ainda, mas falta pouco, né? 2024 ainda não chegou, mas nos próximos 3 anos, como que você gostaria de olhar para trás e ver o seu primeiro ano de mandato? Meu primeiro mandato, né? Bom, primeiro no futebol que o Bahia volte a ter conquistas relevantes, né? O torcedor do Bahia está bastante, eu não vou dizer sofrido, mas o passado recente são de resultados, no meu entendimento, apenas medianos. O torcedor do Bahia mais antigo, né, costumou a ver o Bahia campeão todos os anos, né, um Bahia muito forte. E logicamente que o futebol mudou e o Bahia nos últimos tempos tem sempre brigado, ou cai ou sobe, briga para não cair, né? Fazem 22 anos que o Bahia não fica entre os 10 primeiros da Série A. Então eu acho que para eu estar bastante feliz após o meu primeiro mandato, o Bahia precisa estar com alguma conquista relevante ou então no mínimo estar participando de uma Libertadores, né? Porque isso é sinal que chegou bem no Campeonato Brasileiro, como há muito tempo não chega. Isso no futebol. E nas outras áreas a gente pretende ter, né, modalidades olímpicas também, sendo campeã, porque não adianta só participar, o torcedor quer o Bahia campeão, né? Então, inclusive, é um dos lemas, né? Nasceu para vencer. Então, o torcedor quer, se for botar basquete, quer um basquete campeão. Então, a gente quer também essas modalidades disputando títulos e a Fundação fazendo um trabalho social bastante relevante junto à sociedade soteropolitana, à sociedade baiana. Isso já vai me deixar bastante feliz. E nós também temos outros projetos, como o Casarão Tricolor, que é levar a marca Bahia para dentro do centro histórico da Bahia, onde o mundo passa, né? Quando os turistas todos que vão a Salvador passam no centro histórico e eles precisam ver o Bahia lá dentro, né? Então a gente tem projetos nesse sentido. Se a gente conseguir concretizar todos eles, eu vou ficar bem feliz com esse primeiro mandato. Certo, Emerson, muito obrigada. Uma boa sorte para o seu primeiro ano de mandato, que 2024 seja muito bom para o Bahia, para todos os torcedores, para o Grupo City, para todo mundo que está envolvido, né, na construção, na reconstrução, na caminhada, né, de grandes feitos para um clube tão centenário. Muito obrigada pela entrevista e que esse 2024 seja muito melhor e mais tranquilo que 2023. Verdade, é o que a gente deseja, né? Eu falei muito durante a minha campanha e vou continuar repetindo, né? O desejo é colocar o sorriso no rosto dos tricolores novamente. E os tricolores vão estar felizes se o Bahia, principalmente o futebol do Bahia, estiver, como diz lá na Bahia, brocando, né? Vencendo, brigando por títulos relevantes, enfim, jogando de igual para igual com os grandes clubes do Brasil, como o Bahia já foi, né? Num passado mais distante. Então a gente pretende resgatar tudo isso.